Salve, salve, sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. A derrota de Lula no STF na sexta-feira passada não se restringiu à rejeição ao seu pedido de liberdade pelo relator Alexandre de Moraes, que impediu a volta do recurso à segunda turma. Gilmar Mendes ainda mandou arquivar a ação do PT e do PCdoB, que tentava suspender a prisão em segunda instância para tirar Lula da cadeia. Em compensação, Gilmar mandou arquivar um inquérito que investigava os irmãos petistas Jorge e Tião Viana pelo repasse delatado por Marcelo Odebrecht de R$1,5 milhão por Caixa 2 para a campanha de Tião ao governo do Acre em 2010. Gilmar também mandou arquivar um inquérito que investigava o tucano Aécio Neves por irregularidades em Furnas. Já Dias Toffoli mandou arquivar inquérito sobre o tucano Bruno Araújo, ex-ministro das Cidades, suspeito de ter recebido R$600 mil da Odebrecht em 2010 e 2012, sem prestar contas à Justiça Eleitoral, que configura crime de Caixa 2. Toffoli ainda mandou arquivar investigação sobre o deputado federal Daniel Vilela e seu pai, ex-governador também MDBista de Goiás, Maguito Vilela, cuja campanha à prefeitura de Aparecida em 2012 teria recebido R$500 mil da Odebrecht em troca de contratos públicos. Procuradores e delegados da Polícia Federal da Lava Jato estão preocupados com essa sequência de 6 arquivamentos. Nenhum deles foi solicitado pela PGR, o que é incomum no Supremo. Mas a ala anti-Lava Jato da Corte tem sempre uma novidade. Toffoli, por exemplo, ex-assistente de José Dirceu na Casa Civil do governo Lula, cassou na segunda-feira a decisão do juiz Sérgio Moro de impor o uso de tornozeleira eletrônica ao ex-ministro petista, solto na semana passada pela segunda turma do STF. Moro lamentou que Toffoli tenha interpretado sua determinação de medidas cautelares a Dirceu como um claro descumprimento da decisão da segunda turma, quando, ao contrário, Moro buscava cumpri-la. Vamos detalhar novamente o caso. Em maio de 2017, a segunda turma mandou pela primeira vez soltar Dirceu, que estava em prisão preventiva na Lava Jato desde agosto de 2015, ainda sem ter sido, portanto, condenado em segunda instância. Na ocasião, a própria segunda turma, incluindo Toffoli, recomendou a Moro que adotasse medidas alternativas à prisão, como monitoramento por tornozeleira eletrônica e proibição de deixar o país, para evitar o cometimento de novos crimes. Condenado a cerca de 30 anos de prisão pelo TRF4, a segunda instância da Lava Jato, em setembro de 2017, Dirceu voltou à cadeia em maio de 2018 até ser solto novamente por Toffoli, Gilmar e Ricardo Lewandowski para aguardar em liberdade julgamento de recurso no STJ. A questão é, por que Moro não deveria restabelecer as medidas cautelares de um criminoso condenado pelo TRF4 se a própria segunda turma recomendou o estabelecimento das cautelares quando o criminoso nem sequer estava condenado em segunda instância? O risco de cometimento de crimes evaporou? Como escreveu Moro no despacho, alfinetando o trio da segunda turma com uma sutileza quase irônica, não se imaginava, ademais, que a própria maioria da colenda segunda turma do STF, que havia entendido antes, na pendência da apelação, apropriadas as medidas cautelares, entre elas a proibição de que o condenado deixasse o país, teria passado a entender que elas, após a confirmação na apelação da condenação a cerca de 27 anos de reclusão, teriam se tornado desnecessárias. Moro, pelo menos publicamente, não imaginava que a segunda turma pudesse ser tão juridicamente incoerente em sua sanha de libertar um criminoso. Mas ela é. Tanto que Toffoli negou um habeas corpus a um homem condenado pelo furto de uma bermuda que custava R$10, alegando que o réu é reincidente, e nesses casos a jurisprudência do STF impede a aplicação do princípio da insignificância do crime. Toffoli, pelo visto, só vota pela soltura de criminosos reincidentes que cometeram crimes significativos, como o Mensalão e o Petrolão, culpa do pobre que não tem ex-assistente como ministro do STF. Por falar em ex-assistente, investigadores incluíram no inquérito dos portos um vídeo de 2014 no qual Michel Temer elogia seu então assessor especial, o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, flagrado 3 anos depois com uma mala de R$500 mil da JBS. O inquérito dos portos apura se Temer editou um decreto para favorecer empresas portuárias em troca de propina, e a suspeita de que Rocha Loures era um representante do presidente em negociações com os empresários. Eu tenho muito prazer de falar do Rodrigo Rocha Loures. Você sabe que ele foi um deputado federal muito atuante, mas depois ele veio aqui para o meu gabinete e me ajudou enormemente. Aliás, ele aqui operava não só auxiliando a mim no Brasil todo, mas basicamente como uma espécie de embaixador do Paraná.
e dou este depoimento verdadeiro, real, em relação a esta belíssima figura da vida pública brasileira, que é o Rodrigo Rocha Loures. Na quarta-feira, uma nova fase da Lava Jato, batizada de Operação Ressonância, cumpriu 22 mandados de prisão, entre eles os de Miguel Skin, dono de uma das maiores fornecedoras de próteses do Rio de Janeiro, de Gustavo Estelita, seu operador e sócio em outras empresas, e de Dauro Speranzini Jr., ex-executivo da Philips e atual CEO da General Electric na América Latina. Um cartel formado em esquema de corrupção na Secretaria de Saúde do Rio, segundo o Ministério Público Federal, congregava fabricantes multinacionais de equipamentos médicos que ajustavam as vitórias nos procedimentos licitatórios em troca de pagamento de comissões exorbitantes a Miguel Skin no exterior, por intermédio de offshores. Skin comandava o esquema de importação de equipamentos médicos para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, INTO, e recebia cerca de 50% de comissão. A Operação Ressonância é um desdobramento da Operação Fatura Exposta, que em 2017 prendeu Skin, Estelita e Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde do governo Cabral. Mas por decisão de Gilmar Mendes, os três foram soltos com medidas restritivas. Dessa vez, o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato no Rio, converteu em preventiva a prisão temporária de Speranzini, de modo que o ex-executivo da Philips agora ficará preso por tempo indeterminado. Também estão sob investigação a Johnson & Johnson e outras multinacionais especializadas em medicina. Por falar em Rio, o ex-ministro de Lula, Dilma e Temer, Henrique Eduardo Alves, virou réu por lavagem de dinheiro no processo em que é acusado de tentar ocultar em paraísos fiscais R$1.600.000 desviado das obras do Porto Maravilha. Atualmente, Alves está preso em regime domiciliar em decorrência de outros processos. Quem se safou pelo menos de um foi o também ex-ministro de Lula, Dilma e Temer, Gedel Vieira Lima, que andou ficando de castigo na solitária da Papuda por mau comportamento. O juiz de Brasília, Valisney de Souza, o mesmo que acatou a denúncia contra Alves, absolveu Gedel da acusação de obstrução de justiça. Segundo o juiz, não há prova de que os telefonemas de Gedel para Raquel Pita, esposa do operador financeiro Lúcio Funaro, tenham consistido em monitoramento de organização criminosa, tampouco de que ao mandar um abraço para Funaro, Gedel mandava-lhe recados para atender ou obedecer a Orcrim. Já um relatório da PF apontou indícios de que Edson Lobão e Jader Barbalho foram beneficiados com desvios na obra da hidrelétrica de Belo Monte. Os investigadores suspeitam de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por parte dos senadores do MDB. Pelo esquema, empresas recebiam dinheiro público para executar a obra e parte dos valores era desviada para pagar propina a políticos. Como lembrei em abril de 2015... Quem era o fiscal dessa grande obra? Quem era? Estarei fiscalizando a construção dessa hidrelétrica. Com um fiscal desse não dava para esperar nada diferente. E se alguma empresa privada não quiser participar de uma obra, nós faremos a obra. Deus queira que elas queiram participar de todas. Porque para nós o ideal é essa parceria público-privada. Um ideal que rendeu um belo monte de propina para PT e MDB, segundo as investigações. Cercado de investigados por todos os lados, Temer teve mais uma baixa em seu governo nesta semana. Alvo de mandados de busca e apreensão na terceira fase da Operação Registro Espúrio, que apura irregularidades na concessão de registros sindicais pelo Ministério do Trabalho, Elton Iomura foi afastado do comando da pasta por determinação de Edson Fachin. Iomura ainda fez chegar ao Palácio do Planalto um pedido de demissão. E precisava. A PF também solicitou autorização para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços do ministro Carlos Marum, mas Fachin e a PGR entenderam que não havia provas suficientes contra ele. Indignado, apresentarei na segunda-feira, em horários já agendados, na Corregedoria da Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República, representação contra esses vazamentos e atitudes que tentam me denegrir. Na quinta-feira, Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil, foi nomeado ministro interino do Trabalho e vai acumular ambas as funções. Padilha é investigado por favorecimento à Odebrecht no período em que ele e Moreira Franco foram ministros da Secretaria da Aviação Civil, entre 2013 e 2015. Agora vai, presidente, já que o Brasil na Copa do Mundo da Rússia não foi. Depois de vencer o México por 2-0 nas oitavas, a seleção brasileira perdeu de 2-1 para a Bélgica e voltou para casa mais cedo.
A equipe de Lula mandou um "Vem Hexa" antes do jogo na conta oficial de Twitter do presidiário e, como se não bastasse, ainda colocou a hashtag BrasilHexa LulaTri. O pé frio inelegível que sonha com seu terceiro governo não deu sorte à seleção. E se as leis do Brasil valerem, tampouco terá o seu tri. Os principais pré-candidatos à presidência da República participaram na quarta-feira de um evento da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Jair Bolsonaro, Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Álvaro Dias e Henrique Meirelles falaram por 25 minutos cada e depois foram sabatinados um a um. Que eu vou reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, imposto corporativo. Veja que os Estados Unidos, o presidente Trump reduziu o imposto corporativo, imposto de renda da pessoa jurídica. Nós temos que estimular novos investimentos. Com certeza não tem uma visão de que tudo que foi feito deva ser desprezado. Assim como não tem uma visão de que tudo que foi feito deva ser sacralizado. Acho que a própria medida provisória que foi feita pelo governo foi o atestado de que mudanças precisam ser feitas para corrigir erros, para que, de fato, se tenha a modernização das relações de trabalho atualizadas aos interesses do século XXI. Dessas 146, cerca de 30% a 38% foram criadas durante os governos do PT, nesse aparelhamento do Estado, como cabide de emprego. Então, a reforma do Estado passa exatamente por um grande programa de privatizações, com a redução das estruturas paralelas, da superposição de ações, passa pelo Congresso Nacional, com a redução do número de senadores e deputados federais, proporcionalmente de deputados estaduais, de vereadores, buscando um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. Passa pela eliminação dos privilégios das autoridades. Então, essas 60 milhões de pessoas que entraram na classe média, elas entraram porque o Brasil cresceu, o Brasil criou empregos, o Brasil criou renda, naquela época. E isso não é uma coisa que muitos dizem, uma coisa vaga, de discussão, de economia, que a população não interessa, não. As pessoas têm lembrança concreta disso. Não, naquela época foi a última vez. Eu comprei uma televisão, eu comprei uma geladeira. Foi a época que eu pude viajar. Foi a época em que minha vida melhorou, a família comia melhor. Pois bem, eu vou mostrar com clareza quem era o responsável pela política econômica naquela época e por que o Brasil cresceu. Vou botar alguns generais nos ministérios caso eu chegue lá. Qual o problema? Os anteriores botavam terroristas e corruptos, ninguém falava nada. Mas o meu compromisso com as centrais sindicais é trazer essa bola de volta para o meio de campo. Até lá, nós não vamos mudar nada. Nós vamos fazer um debate de 6 meses. Pois é, vai ser assim mesmo. Pois é, vai ser assim mesmo. Se quiserem um presidente fraco, escolham um desses que conversam fiado aqui para vocês. Não, é assim que vai ser. Ponto final. Outra pergunta. Olha só como ele é fortinho, gente. Esse é o resumão antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.